Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Paciência tem por título Para Melhorar. Conserva a fé em Deus e em ti mesmo. Age servindo. Constrói o bem que se nos mostre ao alcance. Recusa qualquer ideia de desânimo e trabalha sempre. Aceita o fracasso por base de recomeço. Admite os outros tais quais são. Não exijas de alguém aquilo que esse alguém ainda não te pode dar. Auxilia os companheiros de experiência tanto quanto puderes. Hoje é possível que esse ou aquele amigo necessite de ti, entretanto amanhã é provável que sejamos nós os necessitados. Não te aconselhes com a irritação nem hospedes a tristeza que termina habitualmente no nevoeiro da inércia. Respeita as ideias dos outros para que as tuas se façam respeitadas. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Esforça-te em descobrir o lado útil das situações e das pessoas. Não guardes ressentimentos. Não te queixes de ninguém, nem te lastimes. Valoriza o tempo e não te concedas o luxo das horas vazias. Enumera as bênçãos que o Senhor já te permite usufruir e serve sempre. Usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida, deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. E se nos dispusermos realmente a melhorar-nos e a melhorar o nosso próprio caminho, estejamos na certeza de que a divina providência nos fará sempre o melhor. O Emmanuel hoje traz para a gente um repertório até grande, um cardápio gigante de dicas para que a gente possa estar melhorando a nossa estada aqui na Terra, nesse mundo de expiações e provas, que todos aqui passamos por muitas dificuldades e todos sabemos que não existe perfeição na Terra, não chegamos aqui perfeitos e não sairemos daqui perfeitos ainda. Então a gente tem muita dificuldade no relacionamento uns com os outros aqui na Terra, porque a primeira expiação maior, a gente está convivendo uns com as imperfeições dos outros, sofrendo as consequências dessas imperfeições que a gente infringe uns aos outros. Mas o Emmanuel começa chamando para a gente, para melhorar, conserva a fé em Deus e em ti mesmo. Isso aí, se a gente fosse fazer assim, uma vistoria, ficar ticando do lado, conservar a fé em Deus e em mim mesmo, algumas vezes a fé na gente pode até titubear, mas a fé em Deus a gente acredita que a gente já tem. Age servindo. Quer dizer, continue ocupando a sua mente, fazendo alguma coisa útil. Lembrando que aquilo que você está fazendo aos mais pequeninos é o Cristo que está fazendo, como diz na passagem do Evangelho. Constrói o bem que se nos mostre ao alcance. Está ao nosso alcance fazer, vamos fazer aquilo que a gente puder. Recusa qualquer ideia de desânimo e trabalha sempre. A ideia de desânimo, volta e meia, ela está alcançando a gente por conta do momento que o nosso planeta está vivendo, por conta de estarmos vivendo também o século da depressão e dos transtornos de ansiedade. Então, trabalhar sempre, como várias outras lições do Emmanuel já pôde aí traçar o caminho para a gente, é o melhor caminho para a gente fugir do desânimo. Aceita o fracasso por base de recomeço. Aqui na Terra não importa quantas vezes a gente cai, importa quantas vezes a gente se levanta para seguir em frente. E mais uma vez a gente vai dizer que em um mundo de provas como esse, não precisa tirar 10 para ser aprovado, é só manter uma média regular. Quem tira 10 já aprendeu essa prova em encarnações passadas. Agora, se a gente está aqui no mundo de expiações e provas de novo, é porque a gente tem provas que a gente provavelmente nem começou ainda a desenvolver, ainda está fugindo dela, ainda está procurando se adaptar a ela, e aí vai caber a cada um a gente identificar que gênero de prova é esse. Depois ele fala, admite os outros tais quais são. Nós não vamos modificar ninguém, nem temos esse direito. Aliás, cada vez que a gente pretende modificar alguém, a gente cria um ambiente meio de hipocrisia e a gente vai apertando uma mola que, chega no determinado momento, ela explode. Não exijas de alguém aquilo que esse alguém ainda não te pode dar. É uma coisa que é muito comum aqui na Terra da gente estar fazendo. A gente tem que lembrar que o fruto tem um tempo de amadurecer e mais, além do fruto tem
tempo certo para amadurecer, mangueira vai sempre dar manga. Não adianta querer goiaba e mangueira. A gente tem que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Auxilie os companheiros de experiência tanto quanto puderes. Ombro a ombro, lado a lado, como diz a canção belíssima de Leopoldo Machado e de Olídio Castro. Hoje é possível que esse ou aquele amigo necessite de ti. Entretanto, amanhã é provável que sejamos nós os necessitados. Isso acontece com muita frequência aqui na Terra e, inclusive, as ajudas nos momentos de crise costumam vir, às vezes, de pessoas que você menos espera. Depois ele fala, não te aconselhes com a irritação e também não hospede tristeza. Vamos lá, irritação e tristeza normalmente faz a gente parar no nevoeiro da inércia. Parece que ela faz a gente estacionar e atrapalhar toda uma jornada. Atrapalha toda essa energia e movimento que a gente precisa colocar. Aliás, uma frase maravilhosa do Chico Xavier. Ele fala que o melhor remédio para a desobsessão é o trabalho no bem. Todo o resto é paliativo. Porque o que mais o espírito obsessor quer é que você fique mesmo da cama para a sala, da sala para o quarto, vai na farmácia comprar remédio para dormir e volte, e não coloque a sua energia em movimento. E ele fala para a gente, quer sair do processo de obsessão? Procura trabalhar na sua própria casa, ou então vai para a casa espírita, vai para a sua instituição religiosa, e chegando lá, procura o que fazer mesmo, vai mexer latão de sopa, vai lavar a privada, vai varrer o chão, vai colocar sua energia em movimento, e depois você vai ver o resultado. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Existem provas dolorosíssimas, visitando amigos que estão aqui na Terra, e a gente vai olhar para a nossa prova com mais carinho, com mais atenção também, quando a gente começa a fazer isso. Esforça-te por descobrir o lado útil da situação e das pessoas. Por que eu estou passando por isso? O que Deus está querendo comigo nesse momento? Como é que eu faço para melhorar? A gente vai fazendo essas perguntas à nossa consciência, não desconfiando muitas das vezes de que essas perguntas são verdadeiras orações. O anjo da guarda está ouvindo e as respostas vão surgindo depois através da intuição. Esforça-te por descobrir o lado útil das situações e das pessoas. Não guardes ressentimento. E não te queixa ressentimento, queixa lastimação. Depois ele fala, valoriza o tempo e não te concedas o luxo das horas vazias. Trabalho o tempo todo. Então a gente vai vendo que a linha do Emmanuel, o Emmanuel vai usando palavras diferentes para poder chamar a nossa atenção da consciência. É interessante que todo o trabalho do Emmanuel circula em torno desses valores que a gente está lendo aqui numa lição resumida. Eu me lembro de uma vez ter lido o livro Obreiros da Vida Eterna, e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, um espírito superior vai se comunicar com André Luiz e sua equipe. E na hora de fazer uma pergunta para eles, o espírito demora um pouco a responder. Quando responde com um versículo bíblico e com um comentário muito breve daquele versículo bíblico. Aí eu fiquei pensando na hora, poxa, o que ele está querendo passar para a gente aqui? Na verdade, a resposta está toda ali no Evangelho. Tá, mas o que acontece? Nós somos inteligência e sentimento. Então, enquanto a gente não conseguiu desenvolver o sentimento ainda, está o tempo todo mexendo com a inteligência. Então, por exemplo, o Emmanuel, ele pega de um versículo bíblico, às vezes, ele faz 5, 6 lições para que a gente possa ter maneiras diferentes de ler, interpretar e tentar trazer para o nosso campo do sentimento. Mas tudo que a gente tem já está lá no Evangelho, mas algumas pessoas dirão assim, já li. Tá, mas essa lição de hoje você não leu ainda. Essa lição de hoje está escrevendo de maneira diferente, te remetendo à mesma coisa. Então continuando aqui. Valoriza o tempo, não te conceda o luxo das horas vazias. Procure enumerar as bênçãos que a gente já recebeu de Deus. Usa a paciência e a tolerância, principalmente, vamos viver a própria vida e deixar que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. Cada um no seu quadrado. Se tiver que interferir em alguma coisa, interfere para ajudar, não para atrapalhar. E se nos dispusermos realmente a melhorar o nosso próprio caminho, estejamos na certeza de que a divina providência nos fará sempre o melhor. É a fé no futuro e a fé em Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.